paz de Cristo para você que está nos assistindo de casa, mais um culto da Igreja Live em casa. E não sei como é que foi a tua semana, a minha foi muito boa, espero que a tua também tenha sido. Então eu quero começar hoje orando. Normalmente eu começo lendo um texto da Palavra de Deus, mas eu quero fazer diferente hoje, vamos começar orando. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa semana que terminou, na verdade, ontem. Hoje é o primeiro dia da semana, sábado, domingo, dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, domingo, o primeiro dia da semana, e nós podemos orar hoje, Deus, te agradecendo pela semana que terminou ontem, mas te agradecendo já pela fé, por essa semana que começa hoje. Eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa que ora comigo agora, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que essa semana que se inicia hoje será uma semana abençoada, uma semana de realizações, uma semana cheia de vida, de saúde, de paz, de alegria, de realizações na presença do nosso Deus. Amém. Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida agora e te pedir que o Senhor me use como um canal de bênção, um canal para abençoar a vida de todas as pessoas que estão aqui nessa sala e daquelas que estão assistindo pela internet. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco nesta noite, Jesus, porque queremos ouvir a tua voz. Amém. Na verdade, nós precisamos ouvir a tua voz, porque a tua voz é o nosso alimento. A tua voz é o nosso bálsamo, a tua voz é alento para o nosso espírito, é refrigério para a nossa alma. Verdade, Deus. A nossa paz vem do Senhor. Fala conosco nessa noite, Jesus, aquilo que nós precisamos ouvir. Cada um de nós, particularmente, precisa ouvir algo da tua parte nesta noite. E ainda que a mensagem seja a mesma, que o Senhor possa falar, a mensagem seja uma só, que o Senhor possa falar com cada um, em particular. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Entrego a vida de cada pessoa que ora comigo. Fala com cada uma delas nessa noite. Abençoa cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia num texto muito conhecido. Num texto muito conhecido, abra sua Bíblia em João, no capítulo de número 3 e no versículo de número 16. É um texto que você com certeza conhece, já ouviu falar, ainda que você não saiba que fica aí, mas eu tenho absoluta certeza de que você já ouviu alguém falando isso para você. João 3,16. João, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou a você que me assiste aí agora de tal maneira, que deu o seu único filho, seu Filho unigênito, filho do seu amor, para que todas as pessoas que creem nele, no Filho, não pereçam, não morram eternamente, mas tenham a vida eterna. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é como se livrar do medo. Como se livrar do medo. O medo é talvez o pior de todos os males desse século que a gente está vivendo, no século 21. O medo. Pessoas sofrendo de medo, síndrome de pânico. Muitas têm medo, não sabem nem a origem desse medo. Outras estão com medo agora na pandemia, coronavírus, não sabem o que vai acontecer, não sabem o que vai ser da sua vida, com as suas finanças, com o seu trabalho, enfim.
a saúde, preocupações e medo são a tônica desse tempo que a gente está vivendo hoje. Mas nós lemos um texto que fala de uma maneira bem clara que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E eu quero fazer uma pergunta para você, começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Você acredita que Deus te ama? Você acredita que Deus ama o mundo? Ou seja, você acredita, crê que Deus ama a humanidade de verdade? Você crê nisso? Você acredita nisso? Na semana passada, acho que foi semana passada ou retrasada, eu li uma reportagem sobre um rapaz que cristão, nascido numa família cristã, criado na igreja, um rapaz que é músico de uma banda famosa, banda gospel, não é brasileira, é estrangeira, mais precisamente canadense. E esse rapaz, depois de, já não era mais uma criança, mais de 20 anos de idade, já canta músicas evangélicas, músicas gospel há muitos anos, é uma banda de sucesso no Canadá. E esse rapaz veio a público fazer uma declaração de que ele não cria mais em Deus. Foi uma declaração que com certeza abalou a muitas pessoas, fãs da banda, cristãos e não cristãos. E o principal motivo que esse rapaz deu para que ele fizesse uma afirmação dessa, que não acreditava mais em Deus e que estava largando a igreja, largou a banda, largou tudo, ia mudar completamente, radicalmente de vida, porque ele só conhecia aquilo na vida dele. Mas a justificativa que ele deu para isso é porque, segundo ele, segundo o entendimento dele, o mundo estava muito ruim, as coisas estavam muito mais nesse mundo, pessoas morrendo, pessoas passando fome, injustiças e uma série de coisas, calamidades acontecendo, e por isso ele não acreditava mais em Deus. Simples desse jeito. Veja, as razões que esse rapaz deu para dizer que não acreditava em Deus são as mesmas razões que muitas pessoas hoje aqui no Brasil e em vários países do mundo também dão para dizer que não acreditam em Deus. Muitas pessoas não acreditam em Deus. E não acreditam em Deus porque, segundo essas pessoas, se Deus realmente existisse, Ele não ia permitir que coisas tão ruins acontecessem com a humanidade. São pessoas passando fome, pessoas morando ao relento na rua, na miséria. É tanto homicídio, tanta pessoa matando uma outra. Hoje mesmo eu li, hoje à tarde, uma outra reportagem aqui na Barra da Tijuca. Ontem à noite um rapaz matou a própria mãe com chutes e socos. Uma senhora de 70 anos de idade, um rapaz de 30, e o rapaz matou a mãe, a própria mãe, com chutes e socos. Então, muitas pessoas olham para tudo isso, miséria, fome, injustiças sociais, né? Pessoas morrendo, pessoas boas morrendo e outras pessoas ruins vivendo e com uma vida regalada. Então muitas pessoas atribuem tudo isso à inexistência de Deus e dizem elas que não acreditam em Deus, porque se Deus existisse, essas coisas não poderiam acontecer. Só que as pessoas que pensam dessa maneira, elas estão completamente equivocadas. Não só em relação à inexistência de Deus, como também em relação a não crerem que Deus ama o mundo de verdade. Não é porque coisas ruins acontecem no mundo ou com as pessoas que Deus deixou de amar as pessoas ou que Deus não existe.
Imagine o seguinte exemplo. Eu quero que você preste atenção nesse exemplo que eu vou dar. Imagina uma pessoa, um homem, que funda uma empresa. Ele próprio, com os seus recursos financeiros, com a sua capacidade técnica, ele funda uma empresa. Então, ele contrata empregados para trabalharem na sua empresa. E ao contratar os empregados, ele estabelece regras de conduta que esses empregados devem observar, devem obedecer para trabalhar na sua empresa. Então, ele estabelece horário de chegada, horário de saída. Ele estabelece hora do almoço, hora do término do almoço. Ele estabelece as roupas que essa pessoa deve utilizar. Ele estabelece como essas pessoas devem se comportar na sua empresa. Ele estabelece de que maneira as atividades, os serviços devem ser desenvolvidos na sua empresa, como devem ser executados na sua empresa. E tudo isso ele faz por quê? Porque ele é o dono da empresa e nada mais justo do que ele estabelecer as regras da sua empresa. Eu tenho certeza que você que está me acompanhando concorda comigo. Porque senão viraria uma bagunça, uma baderna. Se cada um fizesse do jeito que ela queria, imagina como seria essa empresa. Eu acho que ela não chegaria a um mês e ela quebraria. E agora você imagina que um desses funcionários contratados é uma pessoa que não concorda em se submeter. Foi contratado, está trabalhando na empresa, está recebendo o salário do patrão, mas não concorda com nada que o patrão faz. Ok, concordo. Não concordar é um direito que cada um tem. Mas não se submeter é outra coisa. Porque se ele está ali, está recebendo salário, está usufruindo da empresa, ele tem que prestar o serviço a contento, porque senão é melhor não trabalhar naquela empresa. Mas ele está porque ele precisa. Só que esse camarada, ele se rebela. Ele então não chega no horário combinado, ele não se veste adequadamente, vive reclamando de tudo e de todos, do patrão, da empresa, não executa as tarefas como deveria executar para o trabalho que ele desempenha, ou seja, ele trabalha muito mal na empresa. Eu pergunto para você o que esse patrão deve fazer com esse empregado. Esse patrão tem direito de fazer alguma coisa contra esse empregado? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, só de pensar nessa hipótese, eu já teria demitido esse camarada há muito tempo, no primeiro dia talvez de trabalho. Agora vamos mudar a circunstância, vamos mudar a situação aqui. Vamos imaginar que o mundo é a empresa de Deus, porque o fundador dessa empresa é Deus. Quem criou o mundo é Deus. Foi Deus quem fez todas as coisas, foi Deus quem fez a você que está me olhando, foi Deus quem fez todos os seres humanos, as plantas, os animais, o mundo inteiro, as árvores, as montanhas, tudo que existe, as nuvens, o mar, os rios, tudo foi Deus quem criou do nada, com o seu poder. A capacidade é dele, a matéria-prima é dele, o intelecto é dele, a vontade é dele. Você e eu não fizemos absolutamente nada para existir. Ele nos fez porque ele quis. Nada mais justo do que ele estabeleça as regras de como essa empresa chamada mundo deve funcionar. Como o mundo deve se comportar. Ele estabelece as regras, e esse é o problema, porque muitas pessoas reclamam das regras que o dono da empresa estabelece. E acham que não tem que obedecer absolutamente nada. São pessoas rebeldes. E reclamam se o patrão faz alguma coisa contra elas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, no exemplo da empresa, eu, como disse aqui, já teria mandado esse cara embora há muito tempo. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele não destrói as pessoas. O mundo está ruim, querido, não é porque Deus fez alguma coisa contra essas pessoas. Foi simplesmente porque as pessoas se recusam a obedecê-lo. A obedecer aquilo que Ele estabeleceu para que a gente tenha uma vida boa. Uma vida com paz, com alegria, uma vida próspera, uma vida abençoada. As pessoas querem fazer do jeito que elas
querem obstinadamente, desobedecem a Deus e querem que tudo corra bem no mundo. Como isso pode acontecer? O exemplo que eu dei aqui da empresa foi um exemplo pequeno, mas é exatamente assim que funciona no mundo. Imagina o mundo como uma macroempresa, uma grande instituição que precisa de um gerente, de um administrador. E não adianta, porque não pode ter pessoas puxando cada uma para o lado, da forma como quer, porque senão vira cabo de guerra e ninguém chega a lugar nenhum. Toda empresa, qualquer instituição tem que ter regras. E o mundo tem regras. Existem princípios estabelecidos por Deus que precisam ser observados, porque senão essa empresa quebra. Só que Deus é um bom administrador. Ele não deixa esse mundo quebrar. Não deixa. Então, a obediência é como se fosse um guarda-chuva. Imagina um guarda-chuva. Então, se você entra debaixo do guarda-chuva, você então não se molha. Concorda comigo? Se você estiver debaixo de um guarda-chuva, então, a chuva não vai te pegar. Mas, se você sai do guarda-chuva, o que tem fora do guarda-chuva é água. Você vai se molhar. Tem um ditado que fala que quem está na chuva é para se molhar. Então, veja o guarda-chuva como a obediência. Sair do guarda-chuva é estar em desobediência. Então é simples, se você está debaixo do guarda-chuva, ou seja, se você obedece aos princípios estabelecidos por Deus, você é abençoado. As coisas vão funcionar, vão fluir. Não é que você não vai sofrer, não é que você não vai ter problemas, mas você pode ter uma certeza de uma coisa: por mais problemas que você tenha, a bênção de Deus vai seguir a você, porque é promessa de Deus. As bênçãos de Deus nos seguirão e nos alcançarão. Lá em Deuteronômio capítulo 28, depois você vai lá e lê Deuteronômio 28, e você vai ver as bênçãos de Deus para aqueles que obedecem. Então a obediência, a bênção é grande sobre aqueles que obedecem. É como se esse guarda-chuva, querido, não fosse um guarda-chuvinha pequeno, não. É um guarda-chuva enorme. A bênção de Deus é um guarda-chuva enorme, que protege a cada um de nós das tempestades dessa vida. Só que nós temos total liberdade de estar debaixo do guarda-chuva ou não. Você pode escolher sair debaixo do guarda-chuva e tomar chuva, porque eu quero tomar chuva. E aí é com cada pessoa. Só que em relação à questão de Deus, nós estamos falando o seguinte, que o guarda-chuva é a proteção de Deus sobre aqueles que obedecem. Ou seja, se você sai do guarda-chuva, você está desprotegido. Desprotegido. E essa desproteção é exatamente o que causa medo na humanidade. Ainda que as pessoas queiram se rebelar, porque dizem não, que a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, ok. Mas sofre as consequências. Não tem como não sofrer. A vida é formada por ação e reação. Se você quer sair debaixo do guarda-chuva, você sai. Você tem liberdade para isso. Mas vai haver consequências por causa desse teu ato. Tudo que a gente faz nessa vida enseja uma reação. Para toda ação existe uma reação contrária, oposta. Então, se você sai debaixo do guarda-chuva da obediência, você então vai tomar chuva, ou seja, você está desprotegido dessa chuva que está do lado de fora, não tem proteção. Mas e por causa disso você vai dizer que Deus é mau? Você vai dizer que Deus não te ama porque Ele deixou você sair do guarda-chuva? Deus te deu liberdade de escolha, querido. E Ele não tira nosso livre-arbítrio. Porque tem certeza que se Ele tirasse a tua liberdade de escolha, você ia dizer que Deus é mau porque te fez escravo. O ser humano é assim, gosta de falar. Fala demais. Reclama de tudo. Então reclama porque Deus te deu liberdade de escolher sair debaixo do guarda-chuva. Mas se Ele tira a tua liberdade de sair do guarda-chuva, você vai dizer que Ele é ruim porque tirou a tua liberdade. É assim que a humanidade funciona. Reclama de todas as coisas. Deus não é mau porque você escolheu sair do guarda-chuva, porque Ele disse para você que se você sair do guarda-chuva, você vai se molhar. A proteção vai acabar.
não vai fazer nada contra você. E não vai fazer por quê? Não é porque ele não pode, não. É porque ele estabeleceu regras. E você decidiu descumprir as regras que o líder, o dono do mundo, estabeleceu pelo seu próprio poder. E não há ninguém que possa dizer para ele, não faz assim, Deus. Quem pode falar isso para Deus? Quem tem poder ou autoridade para dizer a Deus, não faça desse jeito, Deus? Porque eu quero que você não faça. Será que a gente tem tá com esse cacife todo? Tá com essa bola toda? Eu acho que não. Nem o diabo tem essa autoridade, querido. Então, estar fora da obediência de Deus é estar desprotegido. E esse sentimento de desproteção é exatamente o que causa medo. O que é o medo? O medo é um sentimento que vem ao nosso coração de desproteção. É um sentimento que faz com que a gente pense, imagine, ache que a gente vai ser atingido de alguma forma, de que alguma coisa ruim vai nos acontecer. Medo, às vezes, que a gente nem sabe de onde vem, nem a razão desse medo, mas é uma sensação ruim de medo o tempo todo e não sabe o que está acontecendo. Medo. Mas o medo é isso. Medo, se a gente fosse resumir, seria mais ou menos isso. Medo é o sentimento de desproteção que cada um de nós pode vir a ter. Quando a gente obedece, a gente está debaixo desse guarda-chuva de Deus, então vem a proteção de Deus sobre nós. Se a gente sai do guarda-chuva, a gente está desprotegido e aí a gente está sujeito às tempestades ao nosso redor. Lá no primeiro livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 5,8, você não precisa abrir não, só ouve. 1 Pedro 5,8 está escrito assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando a gente vai também em 1 João 5,18, 1 João 5,18 está escrito assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ou seja, não sai do guarda-chuva, debaixo do guarda-chuva. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então nós vimos aqui dois textos, não sou eu quem diz, é a palavra de Deus. O primeiro diz o seguinte, olha, existe um adversário, um inimigo que está ao derredor. Então imagina aí você dentro de um círculo. E esse círculo tem sobre você um guarda-chuva enorme, que te protege da chuva. E dentro desse círculo, debaixo desse guarda-chuva, a chuva não entra. O diabo é exatamente assim, ele está ao redor, imagina agora o diabo ao redor desse círculo, em volta de você, em volta desse círculo. Imagina que ele está ali, só que aquele círculo, o guarda-chuva, é como se fosse um muro invisível que o leão ou o diabo não consegue ultrapassar, ele não pode ultrapassar, porque Deus colocou uma barreira ali dentro onde você está. Mas o diabo tenta, o diabo fica à espreita. Por isso a Bíblia fala que ele é como o leão. Ele não é um leão, ele é como o leão, que fica rondando. Já viu o leão na jaula? Ele fica para lá e para cá, só olhando, agoniado, porque na hora que der uma brecha, ele dá o bote. No segundo texto que a gente leu, a Bíblia é bem clara em dizer que o maligno não pode tocar na vida daquele que está debaixo desse guarda-chuva de proteção. Não pode tocar. Deus estabelece a proteção e com isso vem a paz, com isso vem a tranquilidade, com isso não existe medo, porque você tem a convicção de que Deus está te guardando, né? Se você sai então por outro lado, a chuva te pega. Então a desobediência a Deus faz com que nasça dentro do nosso coração um sentimento de medo, medo terrível. E a gente vê isso de uma forma muito clara quando a gente lê sobre o começo da humanidade. O início de todas as coisas. Então, agora sim, se você puder, se você que está em casa tiver uma Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Começo de todas as coisas, início, Gênesis, capítulo de número 3. E a gente vai ler dos versículos 7 ao 10. Gênesis capítulo 3.
versículos de 7 ao 10. E o texto diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, ou seja, roupas. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E o versículo 10 para finalizar. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Pensa só comigo uma coisa: o que tem a ver nudez com medo? A nudez está mais para vergonha, concorda? Então, o medo de Adão, vamos raciocinar junto comigo aqui, o medo de Adão não era, na verdade, por causa da ausência de roupas. Até porque a gente leu aqui que nesse momento, quando Deus chama Adão, Adão e Eva já estavam vestidos. Eles já tinham feito roupas para eles. Eles já não estavam mais nus. Mas quando eles ouvem então a voz, eles estavam já vestidos. E eles dizem, aliás, Adão diz para Deus que ele teve medo porque estava nu, mas ele não estava mais nu naquele momento. Então o que será que Adão quis dizer? Veja, Deus havia advertido a Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Agora você acha que Deus é mentiroso? Deus não mente, querido. Deus disse que no momento em que ele comesse do fruto, ele morreria. E eu faço uma outra pergunta para você: Adão morreu fisicamente no momento em que ele comeu do fruto da árvore? Sim ou não? Não. Não morreu. Não morreu. Fisicamente ele viveu, porque a Bíblia fala que ele viveu mais de 800 anos. Adão morreu com muita idade. Mas então Deus é mentiroso? De jeito nenhum. A verdade é que Adão realmente morreu no momento em que ele tomou daquele fruto e comeu. Mas que morte é essa se ele continuou vivo? Adão morreu espiritualmente. E o que é a morte? Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. Morte na Bíblia, todas as vezes que você ouve falar em morte, vê morte, se você for olhar e observar o contexto, você vai ver que é sempre se relacionando à separação, se referindo à separação. Não à extinção. A morte não extingue nada, a morte só separa. Morte física. O corpo vai para o pó e a sua alma e o seu espírito se separam. Mas elas não morrem, elas não se extinguem. E nem o pó do teu corpo, ele se extingue. Ainda que você não veja, ainda que ele tenha se desfeito no pó da terra, a Bíblia fala que um dia todos, sem exceção, justos e não justos, vão ressuscitar um dia. Então saiba de uma coisa: nada que Deus faz, ele extingue, ele acaba, ele transforma, isso sim, mas extinguir, acabar, finalizar, não. Separação, então morte é separação. Quando você morre o teu corpo, fisicamente o corpo separa da alma do espírito. A morte espiritual também é separação. Mas que separação é essa? Na morte espiritual, o homem se separa de Deus por causa da santidade de Deus. Deus é santo e ele não pode coabitar com aquele que peca. Deus não pode conviver com o pecado. Quando Adão morreu, imediatamente ele morreu espiritualmente, ou seja, ele foi separado de Deus. E na mesma hora veio o sentimento de medo no coração dele, que nada mais é do que a sensação de desproteção. Por quê? Porque Adão tomou a decisão de sair debaixo do guarda-chuva de Deus e se molhar na chuva. No momento em que ele sai do guarda-chuva, debaixo do guarda-chuva, na mesma hora vem a sensação de medo no coração de Adão.
ele fica com pavor. Um sentimento que ele até então nunca havia experimentado. Por quê? Porque ele estava debaixo do guarda-chuva. Nada podia tocar, nenhum mal podia tocar em Adão. Então ele andava descansadamente, tranquilamente, em paz, alegria. Nada afligia o coração de Adão. Mas agora a aflição veio, o medo veio, a angústia veio, a ansiedade veio, a depressão veio, a tristeza veio. Tudo veio no coração de Adão. Por quê? Porque ele tomou a decisão, ninguém obrigou. A serpente influenciou. Mas a serpente não obrigou ele a fazer nada. Ele comeu porque quis. Então ele saiu debaixo do guarda-chuva de proteção de Deus. E na mesma hora veio o medo. A sensação de nudez é exatamente a sensação de desproteção. Não era uma nudez física a que Adão se referia. Não era a uma nudez física que Adão estava com medo. Adão teve medo da nudez espiritual, da desproteção que ele sentiu no coração dele no mesmo instante em que ele comeu do fruto e morreu. E Deus advertiu. Deus sempre nos adverte, querido. O homem não pode reclamar que as coisas estão ruins e que Deus é mau porque está permitindo que as coisas aconteçam. Deus sempre adverte a humanidade sobre o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, sobre o que ele pode fazer e sobre o que ele não pode fazer. Deus sempre adverte sobre as consequências dos atos do homem. E o homem simplesmente faz vista grossa, faz ouvido de mercador e quer que as coisas lhe vão bem. Oh, amado, não é desse jeito, porque Deus não é nenhum imbecil. E as pessoas querem fazer de Deus um imbecil. Uma pessoa que, sabe, que tolera tudo. Deus te ama, Deus me ama, mas Deus não compactua com o pecado. Deus não pode abençoar uma pessoa que simplesmente tomou a decisão de entrar em maldição. Não é Deus quem amaldiçoa, é a pessoa que ela mesma se amaldiçoa no momento em que ela sai do guarda-chuva de proteção de Deus. Então, querido, veja, Adão se sentiu desprotegido de Deus. Da mesma forma, a maior parte das pessoas que tem medo, elas têm essa sensação, esse sentimento, porque elas estão longe de Deus. Agora veja, não foi Deus quem se afastou de Adão, foi Adão quem se afastou de Deus. Da mesma forma, não é Deus quem se afasta da humanidade, é a humanidade que se afasta de Deus. Sabe, essas pessoas que estão aí, que não querem saber de Deus, Deus as ama ainda assim, Deus te ama ainda assim, não importa o que você fez, não importa o que nós tenhamos feito de errado, por piores que sejam os atos que nós tenhamos praticados, Deus não deixa de nos amar por isso. Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele nos ama incondicionalmente. Aleluia! Não importa o tamanho do erro que você cometeu, Deus te ama. Amém. Deus nunca deixou de te amar e nunca vai deixar de te amar. Deus nos ama. Lá em 1 João 4,18 está escrito o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A que amor o texto está se referindo, querido? Não é o amor do marido pela mulher, nem do pai pelo filho, nem do marido pela esposa, do amigo pelo outro amigo. Não é esse amor que a Bíblia, o texto bíblico fala. O amor que lança fora o medo é o amor de Deus pela humanidade. No momento em que você se conscientiza de que é amado por Deus, então todo o medo vai embora. É a situação de Adão. Adão se sentiu com medo porque ele se sentiu desprotegido de Deus. Ou seja, ele achou que Deus não o amava mais porque ele havia desobedecido, então ele sentiu medo.
E é isso que muitas pessoas acham, pensam, que Deus não as ama mais por causa dos erros que ela cometeu. Sabe, tem uma visão errada acerca da pessoa de Deus, não conhecem Deus. Deus é amor, a essência de Deus é amor, o que move esse mundo é o amor. Então, quando a gente se sente amado realmente por Deus, todo medo desaparece, todo medo vai embora. Esse amor, o amor de Deus, esse amor perfeito, não é um amor humano, mas o amor de Deus. E o amor de Deus, ele supre todas as nossas carências afetivas. Você sabia disso? O amor de Deus supre todas as nossas carências afetivas. Muitos casamentos não dão certo porque o marido tem carências afetivas terríveis, coisas que vêm do passado, do relacionamento que ele teve com mãe e pai, a mulher a mesma coisa, e um suga o outro, é um ciúme doido, é uma coisa que ninguém confia em ninguém, sabe, aquela coisa ruim, o casamento acaba se rompendo. Por quê? Porque o marido coloca expectativas na mulher que ela não pode suprir, e vice-versa. Sabe, amado, só quem pode suprir as nossas carências afetivas, todas as nossas carências afetivas, é Deus. Não se iluda achando que você vai encontrar um parceiro, uma parceira, que vai suprir todas as tuas necessidades ou carências afetivas, porque não vai ser utopia, isso é ilusão. Só Deus tem esse poder, tem essa capacidade de suprir todas as nossas necessidades emocionais, psicológicas. Só Deus pode fazer isso. E mais ninguém, homem nenhum, ser humano algum pode fazer isso. Veja, eu quero falar com você sobre 4 passos que nós devemos dar para que possamos ficar livres do medo. 4 passos que você que está me assistindo, se você é uma pessoa que tem tido muito medo, muita angústia, ansiedade, sabe, medo, não importa a que nível for o teu medo, mas Deus hoje quer arrancar todo esse medo de você. Eu tenho certeza disso. E eu quero compartilhar com você 4 passos que você precisa dar para que você perca esse medo ou para que esse medo seja banido de uma vez por todas da tua vida. O primeiro passo que você precisa dar é se aproximar de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer, se aproximar de Deus. Infelizmente, como eu disse aqui, as pessoas têm o hábito de atribuir as coisas ruins que acontecem nesse mundo a Deus. E isso faz com que, ao fazer isso, ou seja, ao atribuir as coisas ruins a Deus, que acontecem no mundo, as mazelas do mundo, faz com que elas, ao invés de se aproximarem de Deus, elas se afastem de Deus. Não é isso? Porque se você acha que uma pessoa é um tirano, você não vai querer se aproximar dela. Mas Deus permitiu que você estivesse assistindo esse vídeo para que você hoje mude a tua concepção, o teu conceito a respeito de Deus. Não é Deus quem causa todas essas mazelas, todos esses problemas que você está vendo no mundo. Não é Deus, não foi Deus o causador da pandemia do Covid-19. Não é Deus. Não é Deus. Jesus foi bem claro ao dizer o papel do diabo nessa terra. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E Jesus complementa dizendo o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós lemos um texto lá de João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem aqui 2 figuras. Você tem Deus, o Pai, que por amor envia o Filho, e ao mesmo tempo você tem o Filho que se deu por você na cruz, porque Jesus poderia nem ter vindo à terra, ele não precisava disso. Mas ele fez, ele veio, se humilhou por tua causa, por amor. Porque só isso, o que move a mão de Deus é o amor. O que motiva o coração de Deus a fazer as coisas pela humanidade é o amor. Nada além disso. Amor puro e simples. Amor. Deus não é carrasco. Deus não é tirano. Deus não é essa pessoa que talvez você tenha, imagine que Deus seja, que fica se vingando, um Deus vingativo. Você sabe qual é o problema?
Muitas vezes, porque Deus, nós temos a convicção, né, e até pelas escrituras sagradas, de que Deus é Pai. Então, aquele que é cristão, que foi criado num lar cristão, ou num ambiente cristão como é o Brasil, o Brasil é um país cristão, de diversas religiões e vertentes do cristianismo, mas em todas elas, as pessoas veem o Pai, a Deus, como Pai. E aí, isso gera um problema quando o ser humano traça um paralelo entre o Pai Celestial e o Pai terreno. E aí começam os problemas. Porque a gente sabe que tem muito pai abusivo, tem muito pai que não ama o filho, tem muito pai que se excede, tem muito pai que faz coisas terríveis contra os próprios filhos, tem muito pai que é ausente do lar, e porque o pai é ausente, a pessoa tende a achar que Deus também não existe ou que Deus não a ama, por causa dessa ausência, que ele sente um vazio. Tem pais que são tiranos e tudo querem punir o filho, e batem, e fazem uma série de coisas. São tiranos e pensam que Deus também é um tirano. Deus não é tirano. Não é assim que Deus faz, não é assim que Deus age. Então, o que você precisa fazer é acabar e tentar remover da sua mente toda a concepção que você tem a respeito do pai terreno, do seu pai. Não sei se seu pai foi uma pessoa boa ou má para você, mas se foi ruim, tira essa visão, tira essa concepção. E outra coisa, por melhor que o teu pai tenha sido, nenhum pai da terra se compara a Deus, ao Pai Celestial. Nenhum. Por melhor que seja, não há um pai nesse mundo que seja igual ao Pai Celestial. Então saiba de uma coisa, como pai, Deus te ama. Deus te ama. Deus está de braços abertos para você, não importa o que você fez. Não importa se você se afastou da igreja, não importa se você se desviou do evangelho, não importa o que você fez, por que caminhos você andou, não importa se você matou, roubou, se você, enfim, fez coisas terríveis na tua vida, ao longo da tua vida. Saiba de uma coisa, Deus está de braços abertos para você, e se você se arrepender hoje e correr para Deus, Ele vai estar de braços abertos para te receber. Lembra da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo é uma representação de como Deus nos ama e Ele nos recebe. Essa parábola ela fala a respeito de dois filhos e um pai. O pai era muito rico e o filho mais novo, então um dia chegou: pai, me dá todos os meus bens, a minha parte na herança, porque eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui na sua casa, não quero continuar contigo, me dá o que é meu e eu vou embora. E o pai fez o que o filho queria, viu que não podia manter o filho ali, ainda que ele quisesse que o filho ficasse, mas não podia, contra a vontade do filho, ele não ia segurar o filho lá. É o que Deus faz comigo e com você. Ele não segura ninguém contra a vontade. Ele não te força, não te obriga a se voltar para Ele. Mas Ele está ansioso para isso. Ansioso no bom sentido. Deus está com a expectativa de que um dia você corra para Ele, de que você busque a Ele, de que você se chegue a Ele. Aquele jovem foi embora, aquele menino foi embora. E a Bíblia fala que ele gastou tudo, dissolutamente. E depois de esbanjar todos os seus bens, ficou pobre. Não tinha mais nem o que comer, nem como comprar comida. E acabou comendo comida de porco. E ele falou: meu Deus, que besteira que eu fiz na minha vida. E começou a imaginar o tempo em que ele vivia com o pai. E começou a pensar: rapaz, os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que eu estou tendo aqui. E eu aqui passando isso tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar. Eu vou voltar e vou falar para o meu pai: pai, olha só, eu nem quero que o senhor me trate mais como filho não, porque eu sei que eu errei. Me trata como um dos teus empregados. Para mim basta isso, pai. A primeira coisa que a gente precisa fazer, querido, fazendo aqui uma pausa,
E eu quero que você entenda isso. Você precisa fazer exatamente como esse menino. Porque ele não teve vergonha de voltar para os braços do pai. Ele não foi arrogante. Ele tem os seus defeitos. Gastou tudo, foi embora, largou o pai, abandonou o pai lá. Mas quando a corda apertou, ele foi humilde o suficiente para falar, eu vou voltar para o meu pai. Isso é o que você precisa ter no teu coração. Não importa o que você fez de errado, porque o pai te ama e te recebe. Então aquele menino voltou. Voltou com aquilo na cabeça. Vou falar para meu pai, me trata como os teus empregados, não quero nem mais ser tratado como filho, porque eu sei que eu errei e não mereço ser tratado como filho. Só que a Bíblia fala que quando aquele rapaz estava entrando na fazenda ou nas propriedades do pai, o pai avistou o filho de longe. E sabe o que é mais interessante? Não foi o filho que saiu correndo para abraçar o pai. Foi o contrário. Foi o pai que saiu correndo para abraçar o filho. Esse pai que foi abandonado, foi ele. Foi ele que tomou a iniciativa de correr para abraçar o filho. E quando ele chegou perto do filho, a Bíblia diz que ele deu um abraço no filho. Beijou o filho. Chamou os seus empregados. E o filho virou para ele e falou, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho de novo. Não sou, pai, porque eu errei. Me trata agora como um dos teus empregados e eu vou ficar satisfeito. Sabe o que o pai fez? Chamou os seus empregados, seus serviçais, falou assim, olha, traz roupa nova, traz um anel de ouro, de brilhante, traz sandália nova para o meu filho, porque ele estava perdido e agora se achou, porque ele estava morto e agora ressuscitou, ele voltou. Eu não quero que você seja tratado como um empregado, porque você é meu filho, você não deixou de ser meu filho. Mesmo quando você foi embora, você continuou sendo meu filho. Aquele pai teve misericórdia do filho porque ele amava o filho. Querido, é assim que Deus te ama. Não importa o que você fez, basta que você tenha a iniciativa de se voltar para Ele, de buscar a Deus. E Deus vai sair de braço aberto correndo ao teu encontro. Ele vai correr ao teu encontro. Não fica achando que você não merece ser tratado como filho, porque você merece. Deus te ama incondicionalmente. Amém, Senhor. Lá em Romanos 5:8 está escrito assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou o homem se arrepender para enviar Jesus. Porque se Deus ficasse esperando que o homem se arrependesse para enviar o seu filho, o homem jamais se arrependeria e jamais seria reunido a Deus novamente. Deus prova o seu amor. Amado, se você soubesse o tamanho do presente que Deus deu à humanidade, enviando a Jesus Cristo, eu tenho certeza que você mudaria a tua visão a respeito de Deus. É porque você ainda não se deu conta do tamanho do presente que é Jesus para a humanidade. Você ainda não se deu conta disso. Sabe, você recorre a várias outras pessoas, a outras entidades, a outras coisas. Mas o que você não consegue ver é que o presente verdadeiro é Jesus. É Ele. Só Ele pode te salvar, só Ele pode tirar o medo que está no teu coração. E mais ninguém. Mais ninguém. O segundo passo para a gente poder tirar o medo do coração, o segundo passo que você precisa dar é que você precisa crer no amor de Deus. O primeiro passo é você se aproximar e buscar a Deus. O segundo é você crer no amor de Deus. Sabe aquele menino que eu falei no início? O rapaz, o músico, o levita lá, o canadense de uma banda gospel, que recentemente disse que não acreditava mais em Deus. A verdade, querido, é que esse rapaz, ele nasceu em berço evangélico, nasceu na igreja. Com certeza ele viu muitas coisas na vida dele que provam a existência de Deus.
Na minha visão, o problema desse rapaz não era que ele não acreditava mais em Deus, apesar dele ter dito isso. Na minha visão, o problema desse rapaz é que ele não cria mais no amor de Deus. Por alguma razão, que talvez ele não tenha dito, ele deixou de amar, de crer que Deus o amava ou que Deus amava a humanidade. E por isso ele resolveu abandonar Deus. Acreditar no amor de Deus é fundamental para que o medo se dissipe do nosso coração. Porque acreditar no amor de Deus é se sentir amado por Deus. Como é que você vai se sentir amado por uma pessoa se você não acredita no amor dela por você? Não tem como. E o que dissipa, o que desfaz o medo do nosso coração é o amor. Ou melhor, é nos sentirmos amados por Deus. É acreditarmos que Deus nos ama. Eu li um texto, agora há pouco, que fala que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Por que o perfeito amor lança fora o medo? Dissipa o medo. Porque no momento em que você crê que você é amado, o medo vai embora. Você se sente acolhido, você se sente abraçado, você se sente protegido. E como eu disse aqui, o medo, ele é o sentimento de desproteção do ser humano. É por ele sentir que achar que vai ser afetado, abalado, que vai ser, que alguma coisa ruim vai lhe acontecer, ou seja, porque ele está desprotegido, é que ele sente medo. Nada mais além disso. Em Filipenses capítulo 2, versículos 4 a 8, Filipenses 2, de 4 a 8, está escrito assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, o que está escrito aqui nesse texto de Filipenses, isso aqui é a narrativa da vinda de Jesus para a Terra. Quando a gente lê esse texto, a gente descobre uma coisa, que a existência de Jesus não começou quando ele foi concebido no ventre de Maria. Não foi ali que começou a história de Jesus. A origem de Jesus é desde os dias da eternidade. Porque o Evangelho de João, no capítulo 1, vai falar que o Verbo já estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio desse mesmo Verbo. E lá no versículo 14, João 1,14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Lá em Isaías está escrito que Jesus, o Messias que havia de vir, ele seria chamado de Pai da eternidade. Estava falando sobre Jesus. Ou seja, o texto que nós lemos aqui de Filipenses, ele fala que Jesus ele pré-existia à sua concepção humana. Jesus já existia antes, querido, ou seja, ele era Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus era Deus antes de vir a esse mundo como homem. Ele era Deus. Ele não é simplesmente, ele se tornou filho de Deus no momento em que ele foi concebido por Maria. Ali ele se tornou filho de Deus porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas antes da encarnação, Deus era Deus. Jesus era Deus como Pai, do mesmo jeito, sem nenhuma hierarquia. Não era um maior do que o outro, os dois estavam no mesmo patamar. Aquele que a gente conhece como Pai e aquele que a gente conhece como Filho. E também ao lado deles o Espírito Santo. Tem pessoas que falam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Está errado, irmão. Porque quando você fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, você está diminuindo o Espírito Santo. Porque você está colocando um primeiro do que o outro e primeiro do que o outro. Não é assim. Os três estão no mesmo patamar hierárquico. O Pai, ou seja, aquele que a gente chama de Pai,
o Filho, aquele que a gente conhece como Filho, Jesus, e o Espírito Santo, os três no mesmo nível, no mesmo patamar de poder, de autoridade, de tudo. Mas um dia, porque o homem estava perdido, porque o homem estava afastado de Deus, porque o homem havia morrido e estava, como eu disse aqui, a morte espiritual é a separação de Deus, e Deus não queria ficar separado de você. Deus se recusou a passar a eternidade sem você, porque Ele te ama. Então esse Deus chamado Jesus, um dia falou assim, eu vou à terra, vou me fazer homem, para salvar a humanidade. E o outro Deus, o Pai, vira para ele e fala que eu vou te enviar. Pode fazer isso. Então o texto de Filipenses fala que ele se esvaziou. Eu vou ler novamente agora com a visão que eu te dei, para você entender o que Filipenses, o que Paulo fala na carta aos Filipenses. A partir do versículo, Filipenses 2, a partir do versículo 4, ele diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós, em nós, em todos nós, o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Jesus Cristo antes da concepção, antes de nascer, ok? Que sendo em forma de Deus, na eternidade, ou seja, ele era Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele era Deus, mas o amor à humanidade era tão grande que ele preferiu deixar de ser Deus, se aniquilar, se diminuir e se fazer homem. Porque ele continua dizendo que sendo em forma de Deus não tem por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Muita gente se recusa a obedecer e sai debaixo do guarda-chuva do Pai. Jesus era Deus, não precisava passar por nada que ele passou, mas ele fez tudo isso porque te ama. Por isso eu falei aqui ainda há pouco, sabe, as pessoas não têm noção do tamanho do presente. Na verdade, eu acho que nenhum ser humano tem a noção exata do tamanho do presente que é Jesus Cristo para a humanidade. Então, por que eu falei isso? Eu falei isso para que você veja o tamanho do amor de Deus por você. Se você quer que o medo seja dissipado, então começa a olhar para Deus de uma forma diferente e crer que Ele te ama. Porque, amado, fazer o que Jesus fez. Tem um exemplozinho que, só para eu finalizar esse segundo passo. Imagina você, ser humano, e aí um dia você resolve se tornar um verme. Então você se diminui ao tamanho de um verme. Fica pequeno. Imagina um verme, uma coisa desprezível, né? Um verme. Então imagina que um dia, porque você resolveu, você então se diminui o tamanho de um verme. Isso não é humilhante para você? Não seria uma coisa terrível? Um verme. Pois eu digo para você que essa comparação aqui ainda é muito pequena em relação ao que Jesus fez por mim e por você. Porque o verme é uma criatura, você também é outra criatura. Só que Deus não era criatura de nada, Deus não foi criado por ninguém, Deus criou todas as coisas. E mesmo assim ele se tornou uma criatura. Ele se humilhou e se fez uma criatura por amor a você. Então deixa eu te dar um conselho, se você quer que o medo saia fora do teu coração. Acredite no que eu estou te dizendo. Deus te ama. Esse é o segundo passo para o medo ir embora do teu coração. Acreditar, crer no amor de Deus. Amém? Terceiro passo. Você precisa confiar no amor de Deus. Primeiro é se aproximar de Deus. O segundo é crer no amor de Deus. E o terceiro é confiar. Confiar no amor de Deus. Talvez uma das coisas mais difíceis para os seres humanos seja confiar que Deus continua amando a humanidade, mesmo depois de todas as coisas ruins que a humanidade passa. Sabe, tem muitas pessoas que acham que Deus deixou de amá-las. Isso acontece dentro da igreja. Crentes, servos de Deus,
sabe, que não conseguem se sentir amados por Deus. E por isso vivem com medo o tempo todo, não conseguem desfrutar da vida abundante que Jesus deu a elas, porque vivem com medo. Medo porque Deus vai punir, medo porque Deus vai descer a mão, medo porque Deus está irado com ela, porque ela sabe que errou, então ela tem medo. Medo do que Deus vai fazer. Mas entenda uma coisa, querido, Deus nunca deixa de amar você. E Deus não vai te punir. É óbvio que se você sai, no exemplo que eu dei, você sai debaixo do guarda-chuva, você desobedeceu, mesmo sendo crente, e saiu debaixo do guarda-chuva de proteção de Deus, você vai sofrer as consequências dos teus atos. Mas Deus não te amou, não deixou de te amar porque você está fora desse guarda-chuva. Ele continua te amando e doidinho para você voltar para debaixo do guarda-chuva. Doidinho, como aquele pai do filho pródigo. Doidinho para você voltar. Sabe, fica lá olhando, será que é hoje que meu filho volta? Doido para você voltar debaixo da sua proteção. Mas o pecado, o erro, sabe, o engano, faz com que a gente acabe achando que Deus não nos ama mais. Mas Deus te ama. E a gente precisa confiar no amor de Deus. Confiar que Deus continua nos amando, mesmo quando a gente erra. Mesmo quando a gente desobedece. Mesmo quando a gente sai debaixo do guarda-chuva de Deus. Amém? Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Esse é um aspecto. Porque sabe o que acontece? A gente, o nosso amor, ele é condicionado. A verdade é essa. A gente ama, mas a gente quer ser amado também. Mesmo no relacionamento de marido e mulher. Ama, mas tem que haver a contrapartida. Ninguém fica num relacionamento em que não há reciprocidade. Então, relacionamento humano é isso. A gente ama, mas a gente espera alguma coisa em troca. Com Deus não funciona desse jeito. Deus nos ama independentemente do que nós façamos, porque o amor de Deus é incondicional. Deus não coloca condições para amar o homem. Ele simplesmente ama, independentemente do que você faça, dos erros que você comete, de quantas vezes você saiu debaixo do guarda-chuva de proteção dele. Foi por isso que certa vez Pedro virou para Jesus e perguntou assim: Pai, ou Jesus, ou Senhor, Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? 7 vezes? E Pedro achando que estava, fazendo muita coisa por perdoar 7 vezes. E Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus estava falando que se fosse for multiplicar uma conta rápida, 490 vezes. Só que Jesus não estava falando nem de 490 vezes. O que Jesus estava querendo dizer ali, na verdade, era uma metáfora. Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, você tem que perdoar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes te ferirem, quantas vezes te baterem, quantas vezes te humilharem, quantas vezes fizeram uma coisa ruim para você, você perdoa. Se arrepender e vier até você, perdoa. É simples assim. Porque é dessa forma que o Pai perdoa. Seja quantas vezes você errar, você pecar, você sair debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus, volta para Deus. Sabe? Se confessa que você errou mesmo. Abre o jogo com Deus. E na mesma hora, o medo vai dar lugar à paz. Amém. Amém? Amém. Para finalizar. Aleluia. E o último passo que nós precisamos dar, eu não chamaria de passo, mas de uma consequência dos 3 passos anteriores que nós demos. Esse 4º passo, na verdade, é a consequência, ou seja, aquilo que acontece quando a gente dá os 3 passos anteriores. O primeiro passo, se aproximar de Deus, buscar Deus. O segundo passo, crer no amor de Deus. O terceiro passo, confiar no amor de Deus. E a consequência disso, isso tudo desemboca no 4º passo. E o 4º passo é: você precisa descansar no amor de Deus. Quantas pessoas estão cansadas, exaustas, exauridas, por tantas lutas, por tanto medo, por tanta dificuldade, por tantas coisas ruins. Descansar talvez seja a coisa mais difícil. Mas se você
imagina aqui comigo, se você se aproxima de Deus e busca a Deus, se você crê no amor de Deus, ou seja, se você crê que Deus te ama e que esse amor é incondicional, que Ele te ama apesar de tudo que você fez, Ele te ama. Se você crê nisso, se você confia no amor de Deus, mesmo nos momentos em que você erra, se você confia que Deus ele não vai renunciar ao amor dele por você por nada, se você confiar que não existe nada que possa te separar do amor de Deus, você pode ter certeza que quando você fizer tudo isso, vem o descanso sobre a tua alma. O medo vai embora. É verdade. Porque vem uma proteção plena sobre a certeza, a convicção de que você está protegido. E aí você descansa. E vem aquilo que eu tenho certeza que você quer. A paz. A paz é o que todo mundo quer, querido. Todo mundo busca. O mundo busca a paz. Mas só encontra tribulação, só encontra medo. Sabe por quê? Porque busca a paz nas coisas erradas, nas pessoas erradas, nos seres errados, nas religiões erradas, nas filosofias erradas. Porque a verdade é que nada disso pode nos trazer a paz que a gente precisa ou que a gente quer. Só Deus pode nos trazer essa paz. E essa paz ela só vem quando o medo é dissipado. Porque a falta de paz é medo. É isso, é tribulação, é uma alma agitada. E eu quero concluir aqui dizendo para você que se você se aproximar de Deus, se você crer em Deus e se você confiar em Deus, então descansa a tua alma, porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar à tua tenda. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito para que você não tropece com o pé em pedra. Sabe, você vai ver 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. E veja uma coisa, querido, como eu disse aqui antes, ter a convicção do amor de Deus por nós não significa que a gente não vai passar por desafios, por tribulações, por lutas. Não significa isso. Sabe, as pessoas confundem, e essa geração de hoje está uma geração muito perdida. E muito perdida, sabe por quê? Porque os pais não sabem mais educar os filhos. Porque acham que educar o filho e demonstrar o amor pelo filho é não puni-lo, é não dar umas palmadas quando precisa dar, é não colocar de castigo, ou seja, é não corrigir o filho. E a Bíblia fala que todo pai ele tem que corrigir o filho a quem ama. Porque a responsabilidade é do pai de corrigir os filhos, mas não fazem isso, não corrigem, porque acham que, não, meu filho vai sofrer se eu tirar isso dele, se eu colocar ele de castigo, se eu der umas palmadinhas nele porque ele fez uma coisa errada, não vou fazer isso com o meu filho. Sabe, não é isso. Deus não age dessa maneira. Deus nos ama. E a Bíblia fala que Deus ele corrige aos filhos a quem Ele ama. Essa correção normalmente não é agradável. Às vezes é dolorosa. Às vezes implica em sofrimento. Não porque Deus é mau, não porque Deus é sarcástico, não porque Deus quer ver o sofrimento das pessoas, não é nada disso. Ele faz isso por amor, amado, porque Ele sabe exatamente como apertar o parafuso, onde apertar o parafuso, para que a gente possa não sair dos trilhos, para que a gente possa andar no caminho certo, para poder desfrutar de uma vida abençoada. Porque o que Deus quer é que você não saia debaixo desse guarda-chuva. E se for preciso apertar os parafusos, as porcas, para que você não saia, Ele vai apertar. Mas o problema é que mesmo assim tem muita gente que sai. A Bíblia fala, lá no livro de Romanos, que todas as coisas, ou seja, 100% das coisas, tudo, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Você sabe o que significa isso? Eu gosto de um exemplo que é o seguinte: imagina um monte de coisa ruim
ruim, comida, tô falando. Pega a coisa que você não gosta, sei lá, cenoura, abacate, misturado com abacate, Abóbora. com pimenta, com repolho, com abóbora, com um monte de coisa. Imagina tudo isso, coisas que você não gosta. Imagina, muita coisa ruim, amarga. Ruim. Pega tudo isso e bota dentro do liquidificador. E bate. Vai ficar horrível, né? Só que Deus, ele tem um liquidificador celestial que ele faz com que todas as coisas que são ruins para você, que acontecem na tua vida, ele bota dentro daquele liquidificador celestial e ele bate. Só que quando ele termina de bater aquilo ali, vira um milkshake maravilhoso. É exatamente o que está escrito no livro de Romanos, né? Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu decreto. Deus mistura tudo que é bom com tudo que é ruim, bota dentro do liquidificador dele, mistura tudo e é para o teu bem. E você vai gostar no final. Eu tenho certeza de que se você perseverar, você vai gostar. Deus vai te abençoar. Buscar a Deus, crer no amor de Deus, confiar no amor de Deus não significa que você não vai sofrer mais. Mas isso não vai trazer medo ao teu coração se você continuar com a convicção de que Deus te ama. Então, mesmo no meio da tribulação, você vai descansar, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refrigério, Deus é o nosso descanso. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. E quero te pedir, Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Eu quero te pedir, Pai, que todas as pessoas que oram agora comigo, que porventura estão afastadas dos caminhos do Senhor, ou que ainda não te conhecem intimamente, que não tomaram uma decisão por entregar a sua vida a Ti, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor atraia essa pessoa para Ti, para que elas possam conhecer e experimentar o amor de Deus, esse amor que excede todo entendimento, esse amor que não é um amor humano, esse amor que não é um amor natural, mas é um amor sobrenatural. Que essa pessoa possa ser atraída para o Senhor e que ela possa sentir o Teu amor, que ela possa crer no Teu amor, que ela possa confiar no Teu amor e que ela possa então descansar no Teu amor. Dá paz ao coração de todas as pessoas que oram comigo, dá paz ao nosso coração, Deus. A gente está vivendo dias de angústia, dias de tribulação, os dias são maus, mas eu creio no Teu amor, eu confio no Teu amor, Deus, e por isso eu descanso no Teu amor. Eu descanso no Teu amor, Deus, e quero te pedir que todos os meus irmãos que oram comigo agora, que as pessoas que oram comigo agora, que elas possam da mesma forma descansar no Teu amor, Deus. Sentir a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Amém. Que guarde a sua mente, o seu coração, a sua alma e o seu espírito agora. E que elas sejam cheias dessa paz e dessa alegria. Que guarde os seus sentimentos. Em nome de Jesus. Agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Amém.